Bom dia, tudo bem com vocês? Como foram as férias? Bom, nós vamos dar início ao conteúdo do terceiro bimestre. Continuaremos com as aulas online até ter a segurança de voltar. E aí nós daremos prosseguimento ao contexto histórico do Goiás em relação à economia, à cultura. Então, nós vimos no bimestre passado sobre a Sociedade do Ouro, como que ela era conduzida aqui no Goiás, né? Começou com os bandeirantes, que exploraram toda a região do Goiás atrás do ouro. Então, a economia girava em torno do ouro, né? Era uma economia aurífera. Porém, no Goiás, como já era no século XIX, quase, né, no fim dessa economia aurífera, não deu muito certo em algumas regiões, por serem mais isoladas, mais do interior. Então, nós vamos estudar na aula de hoje essa transição da economia mineradora para a economia pastoril, que até hoje essa economia pastoril gira em torno da economia do Goiás, né, com a criação de gados e entre outros insumos, ok? Então, o objetivo da aula de hoje, gente, será entender o processo de transição da sociedade mineradora à sociedade pastoril. Vamos lá? Bom, extensas áreas do território goiano foram ocupadas em função da pecuária, dela derivando a extensão do povoamento e o surgimento de cidades como Itaberaí, inicialmente uma fazenda de criação, e Anápolis, local de passagem de muitos fazendeiros de gado, que iam em demanda à região das minas e que, impressionados com seus campos, aí se instalaram. Tem até um detalhe, Lusiânia, inclusive, é uma cidade pecuária até hoje. Se vocês observarem, a agropecuária é riquíssima e abastece a economia do Goiás, aqui em Lusiânia, próximo a nós. Esse povoamento oriundo da pecuária, entretanto, apresentou numerosos problemas. Não foi, por exemplo, um povoamento uniforme. Caracterizou-se pela má distribuição e pela heterogeneidade do seu crescimento. Enquanto algumas áreas permaneceram estacionárias, outras decaíram. E outras ainda localizadas na região centro-sul surgiram e se desenvolveram, em decorrência, sobretudo, da situação migratória de paulistas, mineiros e nordestinos. Ou seja, o Goiás ele tem essa situação peculiar. Além de ser uma região muito vasta, as cidades são distantes uma das outras, e a concentração de pessoas ficou em algumas partes, certo? E talvez isso tenha contribuído para essa má distribuição, né, do seu crescimento. Então, algumas cidades são mais populosas e mais enriquecidas, enquanto outras que são mais do interior, que tem, né, essa versão assim, ainda de fazenda, não se desenvolveram tanto, talvez por conta de serem mais distantes das cidades, ok? Então vamos lá. 1. Tentativas governamentais para o progresso de Goiás. Então, quando acabou essa fase de povoamento, quando as pessoas começaram a migrar para o Goiás, o governo local, porque aqui se tornou uma capitania, ele teve esse objetivo de trazer o progresso para o Goiás, assim como em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a primeira tentativa foi uma legislação fiscal dos dízimos, temidos pelos agricultores, tanto na forma de avaliação como na forma de pagamento. Ou seja, eles criaram essa legislação fiscal, né, dos dízimos que eram angariados pela igreja. Segundo, desprezo dos mineiros pelo trabalho agrícola, muito pouco rentável. Ou seja, o objetivo principal na vinda ao Goiás era a questão do ouro.
certo? Então, os mineiros que vieram para cá, que eles acreditavam que o ouro seria muito mais vantajoso e rentável, começaram o quê? A desprezar o trabalho agrícola, que era a questão da agropecuária, né, criação de gados, enfim. Terceiro, a ausência do mercado consumidor. Exatamente. Por ser ainda uma região pouco habitada, a intenção era mais voltada ao ouro, não existia tanto mercado consumidor, tanto local quanto nacionalmente. Quarto, dificuldade de exportação pelo alto custo do transporte e ausência de um sistema viário. Medidas tomadas sem sair do papel. Então, primeiro foi concedida a isenção dos dízimos por espaço de tempo de 10 anos aos lavradores que nas margens dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão fundassem estabelecimentos agrícolas. Deu-se especial ênfase à catequese e civilização do gentio, com o interesse de aproveitar a mão de obra dos índios na agricultura. Terceiro, criação de presídios à margem dos rios com os seguintes objetivos: proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar dos naturais para o cultivo da terra. Quarto, incrementou-se a navegação do Araguaia e Tocantins e revogou-se o alvará de 5 de janeiro de 1800 que proibia e extinguia as manufaturas em toda a colônia de Goiás. 2. Novos aspectos administrativos que foram tomados nesse período. Por causa da enorme área geográfica de Goiás, houve a divisão da capitania em 2 comarcas, a fim de facilitar a administração. Porque, gente, a região do Goiás ela é gigantesca, se vocês observarem. E aí isso estava atrapalhando também a administração, por isso que eles dividiram em 2 comarcas. E aí houve a criação do cargo de juiz de fora de Vila Boa, também no ano de 1809. Estas novas medidas administrativas não deixaram de auxiliar a capitania, que se encontrava em condições difíceis, mas não resolveram seus grandes problemas, que eram de ordem econômica, social e cultural. Ou seja, a intenção de ocupação do Goiás inicialmente era por conta do ouro, só que por conta dessa enorme área geográfica e essa desigualdade, isso começou a afetar, né, a região, e aí eles encontraram vários problemas de ordem econômica, social e cultural. 3. Consequências da decadência da mineração. A mineração não estava dando certo, como a gente percebeu. Então, essa evidente decadência trouxe para Goiás uma defasagem sociocultural. Registrou-se queda na importação e exportação, afetando muito o comércio. Parte da população abandonou o solo goiano e parte se dispersou para a zona rural, dedicando-se à criação de gado e à agricultura, e que foi o que ficou até hoje, né, na economia do Goiás, que ela gira em torno, né, da criação de gado e agricultura. Goiás viveu um longo período de transição. Desapareceram uma economia mineradora de alto teor comercial e nascia uma economia agrária fechada de subsistência, produzindo alguns produtos para aquisição de gêneros essenciais, como sal, ferramentas e etc. Bom, essa foi a parte, né, do conteúdo do terceiro bimestre, que nós iremos iniciar. Qualquer dúvida, me procurem lá no fórum. E esse bimestre nós temos uma novidade, que vocês já devem saber, que são as questões, né, de um questionário que valerá meio ponto. E aí eu vou deixar disponibilizado para vocês responderem, como se fosse um teste. E cada aula nós teremos essas 5 questões, certo? E vocês irão responder e já vai sair a nota. Isso para facilitar tanto para vocês quanto para nós. Então, gente, qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum. E boa aula e até a próxima aula. Um abraço.